Olá pessoal, hoje vamos iniciar nossa primeira videoaula. É um prazer sempre estar com vocês. Espero em breve estar junto de vocês, tá certo? E passar aquelas noites de sexta-feira maravilhosas, noites realmente felizes. Hoje vamos falar um pouco sobre a física e os movimentos. Vamos falar um pouco sobre a cinemática, sobre dois conceitos que são fundamentais para o estudo da física, que são os conceitos de velocidade e aceleração. Os objetivos específicos dessa aula são explicar os conceitos de velocidade e aceleração, citar as unidades de medida de velocidade e aceleração, demonstrar o cálculo do tempo mínimo necessário para uma pessoa atravessar uma faixa de pedestre e resolver exercícios envolvendo velocidade e aceleração. Então, vamos a uma pergunta, né? Vamos dizer assim, para você entender, né? A faixa de pedestre e as regras para uma travessia segura. Então, como é que eu vou fazer uma travessia segura numa faixa de pedestre? Nós temos aqui uma imagem e algumas pessoas fazendo essa travessia. Vocês estão observando que os carros estão parados, né? Tudo na normalidade, mas nem sempre é assim. E também nem sempre em todas as vias você tem uma faixa de pedestre. Então, o que fazer? Vamos lá. Primeiro, o Código de Trânsito ele prevê as situações em que terá uma prioridade da passagem na via. Então, nós estamos assegurados pelo Código de Trânsito. Bom, mas o que fazer para uma travessia segura? Tá certo? Primeiro, nem toda via tem uma faixa de pedestre. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai dizer, Paulo, eu não vou atravessar? Não, pode ter também um viaduto, pode ter uma forma de você fazer a travessia que não seja, tá certo, justamente pelo meio dos carros. Então, se for necessário, você tem que primeiro fazer o seguinte, a visibilidade. Você está vendo? Pare, olhe para os dois lados, mesmo na faixa de pedestre, pare e olhe para os dois lados. É uma maneira de você fazer uma travessia segura. Bom, e se por acaso não tem uma faixa de pedestre e nem tenha também um viaduto, né, uma passarela, como aí perto do CEPA, aí da nossa escola, você tem lá perto do CEPA, você tem a passarela. Muita gente antigamente tinha preguiça de passar pela passarela, então passava ali entre os carros, que era extremamente perigoso, era um kamikaze, né? No entanto, existem vias ou rodovias que você pode fazer a travessia, porque o movimento não é grande. Então, para isso, o que você vai fazer? Você vai sempre observar, olhar para os dois lados, observar a distância e a velocidade dos veículos. E aí vem a pergunta que a gente vai responder hoje, nesta aula. Quanto tempo a gente tem para fazer essa travessia com segurança? Essa travessia com segurança, como vocês verão, vai depender da distância que você vai percorrer, da largura da via e da velocidade dos carros que transitam nessa via, tá certo? Mas eu digo a vocês, sempre deem preferência à passagem em faixa de pedestre, sempre. Então a pergunta é, quanto tempo você tem para atravessar essa via? Vejamos, para respondermos essa pergunta, precisamos primeiro definir velocidade média, certo? Então, vamos considerar o seguinte, o que é essa velocidade média? Essa velocidade média é uma razão entre uma quantidade que a gente chama de deslocamento ou distância percorrida e o tempo levado, o tempo gasto para esse percurso. Ou seja, velocidade média é uma razão, ó, deslocamento, está aqui o deslocamento dividido pelo tempo. Então, sempre vamos guardar essa relaçãozinha aqui, ok?
Então, vamos considerar uma trajetória retilínea aqui, um ponto chamado aqui de marco zero, que é a origem. Aí você diz, o que é essa origem? Essa origem, você quando viaja, você percebe que nas rodovias, você tem uma quilometragem, ela está sempre aumentando, certo? Ou diminuindo, vai depender da posição onde há esse marco zero na via, ok? Mas você vai encontrar sempre esse marco zero, pode ser na cidade, tá certo? Então você tem aqui a posição inicial, em que se encontra o móvel, tá certo? S0, e ele vai sair até essa posição final, S. Então ele vai percorrer uma distância aqui que a gente vai denominar de deslocamento, que eu vou pintar aqui, ó. Essa aqui são as posições. Então eu tenho aqui o deslocamento que eu chamei de ΔS. Então lembre-se, o ΔS representa o deslocamento. Então, a formulazinha da velocidade vai ser o deslocamento, que agora aqui ó, a gente chamou de ΔS, certo? E o correspondente intervalo de tempo nós chamamos de ΔT, certinho? Quem é o deslocamento? O deslocamento vai ser sempre o espaço final menos o espaço inicial, está aqui, certo? Ou a posição final menos a posição inicial. E o ΔT, intervalo de tempo, vai ser justamente o T final menos o T inicial. Ok? Vamos lá. Unidade de medida de velocidade. Veja bem, a velocidade, se a gente olhar nos carros, nas placas, na nossa cidade ou nas vias, você vai ter lá a unidade de quilômetros por hora. No nosso velocímetro, do carro, da sua moto, tá certo? Você tem essa velocidade em quilômetros por hora. No entanto, num sistema chamado internacional, que é adotado por alguns países, né, para a gente não, quando construir, receber equipamentos, então vem a velocidade. Essa velocidade lá no sistema internacional é em metros por segundo. Então a gente tem uma relação matemática para fazer a transformação de unidade. Essa relação é essa aqui. Vamos lá. Se eu tenho a velocidade em km por hora e eu quero transformar em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Vamos a um exemplo básico. Eu tenho aqui uma velocidade de 72 km por hora. Então, eu quero transformar essa velocidade para metros por segundo. Então, o que eu vou fazer, então? Pela regrinha prática, vou pegar 72 km por hora e vou dividir por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Portanto, a velocidade de 72 km por hora corresponde a 20 metros por segundo. Paulo, e o contrário? Eu posso também querer transformar de metros por segundo para km por hora? Sim. Aí eu faço o inverso, multiplico. Então, eu vou multiplicar por 3,6. Vamos ao exemplo. 15 metros por segundo em km por hora. Então, como é que a gente vai fazer? Multiplicar por 3,6. Peguei aqui, multipliquei por 3,6 e encontrei 54 km por hora. Então, a velocidade de 15 metros por segundo corresponde a 54 km por hora. Ok? Muito bem. É hora de respondermos a pergunta: quanto tempo você tem para fazer a travessia, atravessar a faixa de pedestre? Bom, para calcular esse tempo, nós vamos considerar algumas coisas. Por exemplo, qual é a largura da via? Então, você vai ter que considerar aqui uma distância. Então, você tem aqui ó, a largura da via que você vai ter que considerar, tá certo? E considerar também qual é a velocidade das pessoas durante a travessia. Mas, Paulo, tem gente que anda rápido, tem gente que anda lento. Veja bem, o engenheiro de tráfego ele vai fazer uma média de velocidade das pessoas, nem vai usar a velocidade das pessoas que que atravessam lentamente, nem vai usar a velocidade das pessoas que atravessam a faixa correndo, que é, claro, um absurdo. Tem uma faixa e tem um tempo, os carros, pelo Código de Trânsito, têm que esperar que você atravesse a via, mesmo que o sinal aba, mesmo que o sinal autorize, seja o sinal verde para eles, eles têm que esperar você estar na faixa de pedestre, certo? Então, vamos considerar o quê? A origem antes da faixa, a posição inicial, a posição final, ok?
Muito bem, consideramos aqui as posições, né? Inicial, final. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o deslocamento, né? Que você vai sofrer aqui, que é o comprimento da faixa do pedestre, ou a largura, ok? E aí a gente vai considerar que essa faixa aqui tem uma largura, que essa rua seja de 12 metros, olha aqui. E vamos considerar que a velocidade das pessoas ao atravessar a rua seja de 0,5 metros por segundo, que é uma velocidade até razoavelmente baixa, tá certo? Meio metro a cada segundo, a pessoa vai fazer essa travessia aí. Bom, substituindo na equaçãozinha, ó, o tempo, coloca o tempo em evidência, ΔS sobre Vm, certo? Que é justamente 12 metros dividido 0,5, você tem 24 segundos para fazer a travessia dessa rua, que tem aí 12 metros de largura, tá certo? Então, você tem um bom tempo para fazer essa travessia, respondida a pergunta. Então, tudo é calculado, atravesse a rua na faixa, devagar e sem problema, certo? E sempre, não esqueça, visibilidade. Olhe para os dois lados, veja a distância dos carros, veja a velocidade dos carros. Outra coisa, considere motos, né? Bicicletas. Você já pensou você ser atropelado numa faixa por uma bicicleta? Você não pode ser atropelado por uma bicicleta. Não deve, né? Mas pode. Ok? Então, agora vamos para o conceito de aceleração. E aí, o conceito de aceleração é muito prático, né? Aparece muito no seu cotidiano, né? Você está atrasado, pega um Uber, pega um táxi, acelera aí, motorista, que eu estou atrasado. Ou você pega um ônibus, o motorista, ele está atrasado, que ele tem um tempo também de cumprir o seu percurso, a sua viagem, ele acelera um pouco mais e você já grita, motorista, filho, não, calma, calma, calma. O motorista está atrasado também, como às vezes você se encontra atrasado. Então, a aceleração tem a ver com a variação de velocidade, certo? A aceleração tem a ver com aquela velocidade que vai variar. E aí você vai perceber que um carro, por exemplo, o valor da velocidade, ele não varia, mas o carro faz uma curva. Então, ali tem aceleração também. Então, a aceleração depende, como eu coloquei lá nas notas que vocês vão receber, a aceleração também depende da mudança de direção da velocidade. E aí tem uma outra aceleração chamada específica, que é chamada aceleração centrípeta, que a gente vai falar depois, mas a aceleração tem a ver com variação da velocidade, do seu valor, que é o seu módulo, ou da sua direção, ok? Então vamos lá. O que é aceleração? Aceleração vai medir a variação da velocidade, tá certo? No determinado intervalo de tempo, tá certo? Então, essa variação da velocidade pode ser a direção, o módulo da velocidade, o valor da velocidade pode permanecer, mas pode variar a direção. E a gente pode, então, considerar aqui uma trajetória retilínea, sempre para a gente ter uma visão mais simples, uma posição aqui inicial, uma posição aqui final. Vamos considerar um móvel aqui nessa posição inicial com a velocidade V1, que ele vai até a posição final com a velocidade V2, certo? E aí o que a gente vai perceber? Vai perceber que esse móvel vai sofrer uma variação de velocidade em um determinado intervalo de tempo. Então, esse percurso é gasto aqui num tempo, certo? T. E aí a gente pode dizer, pelo conceito de aceleração, que a aceleração vai ser então a variação da velocidade dividido pelo tempo. Essa variação da velocidade está aqui. Meu ΔV é o V final menos o V inicial. E meu ΔT, como já vimos, é o T final menos o T inicial. Certo? Então, a unidade de aceleração. A unidade de aceleração, também, como nós já vimos no SI, tá certo? É uma unidade prática. E no SI, essa unidade que aparece com mais frequência, tá? É o metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a aceleração é a variação da velocidade, se eu vou dividir a velocidade pelo tempo, velocidade em metros por segundo, tempo em segundos, que vai dar metros por segundo ao quadrado, certo? Um exemplo de aceleração que eu coloquei para vocês aqui é o exemplo
de um avião decolar, na decolagem de um avião. Eu coloquei aqui um avião de pequeno porte, tá? Então, vamos considerar aqui um avião, ele vai fazer essa decolagem, ok? Então, esse avião, ele vai ter uma posição aqui inicial, o avião vai partir do repouso, então parte dessa posição inicial aqui do repouso, depois ele atinge aqui uma determinada velocidade para decolar. Eu considerei um avião de pequeno porte, segundo minhas pesquisas, com uma velocidade de decolagem pelo menos de 200 km por hora. Então, veja bem, então, ele tem que partir do repouso e atingir essa velocidade, tem que ter uma variação de velocidade. Então, eu considerei um módulo da velocidade que está variando, tá certo? A direção aí é uma reta, ele vai decolar numa reta. E aí eu fiz algumas contas, por exemplo, 200 km por hora eu dividi por 3,6 para encontrar em metros por segundo. Eu encontrei 56 aproximadamente, deu 55,55, aproximei para 56. E que o tempo da decolagem de um avião de pequeno porte é em torno de 20 segundos. Então ele tem que sofrer essa variação de velocidade em 20 segundos, ok? Então vamos lá, aceleração ΔV sobre ΔT, substituir V final menos V inicial, lembra dessa relação, sobre ΔT, 20 segundos, 56 menos 0, partiu do repouso, dividido por 20. E aí deu uma aceleração de 2,8 metros por segundo ao quadrado. Veja agora que a gente coloca ao quadrado. 2,8 metros por segundo ao quadrado. Então a velocidade está variando em cada segundo de 2,8 metros por segundo. Então parte de 0, 1 segundo depois 2,8, 2 segundos depois os 5,8 e aí vai até atingir a velocidade de 56 metros por segundo ao quadrado. Então, está aí o conceito de aceleração. Então, vamos finalizar pensando assim. A velocidade é a grandeza que mede a variação do espaço, né? Com a distância percorrida dividido pelo tempo. A velocidade mede a variação do espaço. E a aceleração mede a variação da velocidade. Tá certo? Muito bem. Veja bem, eu estou passando para vocês uma lista de exercício, onde vamos fazer, dar um tempo para vocês e depois eu vou fazer com vocês. Então, boa aula para vocês aí, bom trabalho nos exercícios. Estamos juntos aqui. Até mais.